Noite de amor, calma está ao redor. Em Belém, Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu. Nosso Salvador é Jesus, o Senhor. Noite de paz. Noite de paz, noite de amor, calma está ao redor. Em Belém, Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu. Nosso Salvador é Jesus. É Jesus. É Jesus, o Senhor. Boa noite, boa noite, boa noite, senhoras e senhores. É muito bom estar aqui com vocês. Mais um domingo, dia 20 de dezembro, estamos aqui. Já iniciamos a semana do Natal, semana muito importante no calendário cristão. É muito bom estar com você. E eu estava ouvindo essa música tão bem interpretada, né? Que eu até demorei para começar a falar aqui de tão bem interpretada que estava a música, que eu gostaria realmente de continuar escutando essa música de tão boa que ela é, tão bom que foi escutar essa música nesse momento. Para quem não me conhece, eu sou Jackson Herbert, meu nome está aqui embaixo da tela. Eu sou presbítero do Galpão 316 e é um imenso prazer você ter liberado aí as telas da sua casa para receber o Galpão 316. Todo esse preparo que a gente faz é para que você possa nos receber bem aí na sua casa e você tenha aceitado aí essa possibilidade. Muito obrigado por essa oportunidade, viu? Em nome do Galpão 316, eu fico muito feliz e agradeço demais essa participação dentro da sua casa. Bom, pessoal,
Estamos no mês de dezembro, hoje é dia 20 de dezembro, como eu já disse, e a história não poderia ser diferente, né? A gente precisa realmente falar de Natal. É muito importante falar do Natal, porque isso que dá sentido, né, ao trabalho que a gente faz aqui. E o Natal, sem dúvida, é uma data muito, muito importante. Quem nos visita, eu preciso explicar que aqui no Galpão 316 nós trabalhamos com série de mensagens. E a série desse mês é Histórias de Natal. E hoje o subtema é Esperança para os Corações Simples. Subtema de hoje. Esperança para os Corações Simples. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para dizer para a gente nesse sentido, né? Que a Bíblia tem para dizer para a gente. Mas se você visita o Galpão 316, você precisa saber onde você está pisando ou o que você está assistindo, né? Então a gente precisa explicar, eu preciso explicar para você qual é o objetivo do Galpão 316. O objetivo do Galpão 316 é conectar e levar pessoas a um relacionamento crescente, simples e sadio com Jesus. Conectar e levar pessoas a um relacionamento crescente, simples e sadio com Jesus. Esse é o objetivo do Galpão 316, que é muito importante que você saiba, tá bom? Se você nos visita também, você pode deixar o seu comentário, seja pela plataforma do Facebook ou pela plataforma do YouTube, você pode deixar o seu pedido de oração nos comentários, você pode mandar o seu boa noite nos comentários também, e você pode também fazer as suas observações sobre a mensagem aí nos comentários que a gente lerá aqui durante o nosso encontro. No caso, no final do nosso encontro, nós leremos aí os comentários também. Mas eu gostaria de já ler os comentários de quem está participando aqui com a gente. Vinícius Mano já mandou um boa noite aqui para nós. Boa noite, Vinícius. Deus te abençoe, viu? Daniela Macedo mandou um boa noite. Boa noite. Opa, aí, apareceu. A Elisângela Rodrigues mandou um sinalzinho, duas mãozinhas aí. A Cláudia Cristina mandou um boa noite. Boa noite, Cláudia. Deus te abençoe. Susan Alves mandou um boa noite a todos. Boa noite, Susan. Já pediu aqui oração pelo Stuart, pela saúde do Stuart. Vamos orar por ele sim. Giovana Rodrigues Pedro, minha prima, tá aí assistindo a gente também. Boa noite, prima. Deus te abençoe, você e as crianças também. É muito bom receber o pessoal sempre aqui com a gente, o pessoal que aponta firme, tá sempre aqui. Dia 20 de dezembro, estão firmes aqui com a gente. Mas, pessoal, eu não posso esquecer de dar um recado muito importante para vocês. O primeiro deles é que a agenda está suspensa, mas tem um evento que continua. As mulheres não tirarão férias e continua a oração na segunda-feira às 20h30. Então, a mulher pode participar com elas aí às segundas-feiras às 20h30. O grupo de oração das mulheres, com certeza, é um evento muito importante durante a semana do Galpão 316. As demais atividades estão em férias, mas logo retornaremos também. Tivemos mais comentários aqui. O Johnson mandou um boa noite, Johnson, Deus te abençoe. E a Elisângela mandou um boa noite a todos também. O meu segundo recado, esse recado que está aqui atrás de mim, ó. Tive essa ideia de colocar aqui o banner da série do mês de janeiro. O tema da série é sobreviver. E no dia 10 nós falaremos sobre as dores do passado. No dia 17 nós falaremos sobreviver aos desafios que nos aguardam. Dia 24, sobreviver às emoções conflitantes. E dia 30, sobreviver às incertezas sobre o futuro. Está aqui, representado aqui. E o mais interessante é esse recado aqui, ó. No dia 10 nós estaremos presencialmente, com todos os cuidados, já estamos verificando dispenser de álcool em gel, capacidade reduzida também, mas estaremos presencialmente aqui no domingo às 10 da manhã, ok? Então, nosso encontro a partir do dia 10 vai ser às 10 da manhã, vai ser no período da manhã. Mas se você olhar bem embaixo aqui, está escrito online. O online continua às 18 horas. Então, se você descobriu o Galpão pela internet, não mora na cidade de Sorocaba, mas gostaria de continuar participando, fique calma. Você vai poder acompanhar através do online às 18 horas, do mesmo formato que a gente vem fazendo, a mesma mensagem. Eu acho até que vai ser melhor, porque já vai estar mais treinada, né? Então eu acho que a mensagem da noite vai ser bem bacana também para você. Outra coisa, tive uma correção aqui. Obrigado, Cláudia, pela correção. Na segunda-feira, o encontro de oração das mulheres é às 20 horas, tá bom, pessoal? Eu errei o horário aqui. Será às 20 horas, tá? Obrigado, Cláudia, pela correção aí.
Ah, o William também mandou um boa noite, já mandou um Feliz Natal aqui para todos. William, Deus te abençoe e Feliz Natal para você e toda a sua família também. E a Laide Pedro mandou um boa noite aqui também. Agora, pessoal, dado as boas-vindas aí a todos, espero que seja um dia, uma noite maravilhosa para todos nós. Eu gostaria de, através da oração, preparar os nossos corações para a mensagem de hoje. E hoje tem uma novidade, é um carioca que trará a mensagem para vocês. Olha que novidade boa, um carioca trazendo a mensagem para vocês. Então, pessoal, vamos orar? Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, ó Deus, obrigado pelas grandes bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Deus, e pedimos em especial, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida do Stuart, ó Deus. Tem uma doença grave, ó Deus, aos nossos olhos, ó Pai, mas aos teus olhos nada é impossível, ó Deus, e cremos nisso também, ó Deus. Cremos que o Senhor tem o poder da cura, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus, abençoe aqui a cada família representada também, ó Deus, esteja com cada um deles, ó Deus, aquecendo o coração de cada um deles, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, abençoe a mensagem de hoje, ó Deus, que seja para a sua honra e para a tua glória, Pai. É em nome de Jesus, Senhor, que eu peço e agradeço. Amém. E eu gostaria de chamar aqui quem trará a mensagem, o carioca que trará a mensagem essa noite, Pablo Alves. Muito boa noite, Pablo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Galpão 316, mais uma vez. Meu nome é Pablo e hoje eu vou conduzir a palavra. Você pela tem uma graça grande de Deus vantagem, aqui viu, Pablo? conosco. Espero. Porque o público já Por quê? está acostumado a ouvir um carioca falando. Gente, se vocês ouvirem chiado, não é do microfone, tá? Pablo, do Deus te sotaque, abençoe, viu? Amém, Jackson, obrigado. Problemas técnicos. Ok, vamos lá. Ok, gente, boa noite. Hoje nós começamos a nossa terceira mensagem dos encontros de Natal. E hoje nós falaremos de esperança para os corações simples. E antes da gente começar, eu queria trazer uma questão para que a gente pudesse refletir no nosso coração essa noite. O que nós estamos comemorando nesse Natal? Será que nesse Natal a gente está comemorando a reunião familiar? Isso não deixa de ser um motivo muito legítimo. No entanto, esse ano a gente tem algumas restrições em função da pandemia contra o Covid-19. Talvez nós não consigamos estar junto com os nossos familiares nesse Natal. Mas isso também não deveria ser um problema. Será que o sentido do nosso Natal esse ano seria dar ou receber presente? Isso não é problema nenhum, mas vocês já chegaram a receber algum presente indesejado? Isso acontece. Quando eu era pequeno, quando eu recebia a roupa, eu ficava maluco, eu não gostava disso. E quando a gente cresce um pouco, roupa até que é legal, mas a gente pode receber alguns presentes indesejados. Será que esse ano esse final de ano agora em dezembro, a gente está comemorando o fim de 2020? Eu acho que isso é até um pouco perigoso, porque ainda faltam 10 dias para o final de 2020 e a gente viveu tanta coisa adversa esse ano que não tem como pôr a mão no fogo a respeito das coisas que vão acontecer daqui para frente. E apesar disso, ainda tem desconhecido que vem aí em 2021 e a gente não pode fazer nenhum tipo de previsão com uma certeza nesse ano, muito menos do que os anos anteriores. E o que nós estamos celebrando nesse Natal? O que nós temos no nosso coração? A celebração do nascimento de Cristo nesse Natal. Isso é uma coisa que tem que estar muito viva, muito clara para nós. Isso tem que estar muito, muito presente no nosso coração, não só agora, na época de Natal, mas durante todo o ano. Esse momento a gente tira um tempo para refletir sobre o que nós estamos celebrando, e a gente não pode esquecer em nenhum momento qual que é a verdadeira razão da nossa celebração nesse momento. É a vinda de Salvador.
que nós celebramos. E Tim Keller ele tem uma citação que eu gostaria de compartilhar com vocês, que já foi compartilhada nas outras mensagens, mas eu gostaria muito de reforçar. E ele diz que o Natal é o único dia santo cristão que também representa um feriado secular importante e provavelmente o maior feriado da nossa cultura. Então vamos refletir a respeito dessa pergunta. O que nós estamos celebrando nesse Natal? E o tema de hoje é a esperança para corações simples. E o que é ser simples? O que significa simplicidade? Tem uma música da banda Pato Fu que se chama Simplicidade. E essa música ela gira muito em torno da personalidade e de algumas características de pessoas que vivem no interior, ou da característica também do próprio interior, de casas simples, de uma vida um pouco mais pacata, poucos problemas, também poucas responsabilidades, poucas demandas, muito diferente do que se vive numa cidade muito grande. Mas a simplicidade, ela nada tem a ver com o tanto de responsabilidade que nós temos, ou com o tanto de dinheiro ou de capacidade que nós temos de desempenhar funções. A simplicidade, ela tem muito a ver com como nós cuidamos da nossa vida. Talvez eu possa dizer que eu poderia viver uma vida mais simples se eu tivesse menos responsabilidades. Se eu tivesse menos responsabilidade, eu teria mais tempo para me dedicar a outras coisas, à minha família, a me preocupar menos com algumas coisas que não são tão importantes. No entanto, a gente percebe em vários momentos que a Bíblia ela fala de prioridade. E prioridade não significa eu ter poucas atividades. Prioridade, ela significa eu dar mais atenção para o que é mais importante. E quando eu dou atenção para o que é mais importante, eu elejo as coisas que são caras para o meu coração. E isso me traz um propósito em realizar aquelas tarefas. E isso me traz simplicidade na minha vida, porque eu deixo de fazer coisas que me demandam energia, que me demandam tempo e não me trazem resultado, e eu foco nas coisas que são prioritárias, nas coisas que realmente vão fazer a diferença na minha vida, no meu modo de viver e, consequentemente, nas pessoas que estão à minha volta. Mas eu posso dizer também que eu teria uma vida muito mais simples se eu tivesse menos motivos que me deixassem chateados, que me deixassem tristes, porque isso realmente me traz preocupação, me traz peso no coração, principalmente no momento que a gente tem vivido esse ano, os eventos que a gente passou, foi uma coisa muito conturbada, isso traz tristeza ao nosso peito. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dar o devido valor e celebrar as pequenas coisas boas que acontecem na nossa vida, seja elas qual forem. Uma promoção no trabalho, que seria uma coisa maravilhosa, mas eu posso dizer, poxa, nesse ano eu perdi o meu emprego. Tudo bem, você perdeu seu emprego, mas você teve acesso ao auxílio-desemprego, você não ficou sem renda. Poxa, eu perdi meu emprego, não tive acesso ao auxílio-desemprego. Glória a Deus, porque não faltou arroz e feijão na minha mesa. Poxa, faltou arroz e feijão na minha mesa. Mas eu não fiquei desamparado porque eu tenho amigos, porque eu tenho a igreja, porque eu tenho parentes que me deram suporte nesse momento. Isso é motivo para celebrar. Apesar da tristeza que as coisas trouxeram para a minha vida, eu sempre tenho um motivo para celebrar. Uma coisa que o Cláudio sempre fala é que até uma pilha descarregada tem o seu lado positivo. E quando a gente traz esse lado positivo, a gente traz felicidade para a nossa vida acima das tristezas. E isso também é um componente muito importante para a gente ter uma vida simples. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar é a questão do ter. Eu teria uma vida muito mais simples se eu tivesse uma casa maior, se eu tivesse um carro melhor, porque o meu já está velho, está quebrando, está me dando dor de cabeça. Eu teria uma vida mais simples se eu pudesse colocar o meu filho ou minha filha numa escola com um pouco mais de qualidade. E isso me daria um pouco mais de tranquilidade, isso me daria um pouco mais de simplicidade na minha vida. Eu poderia viver de uma forma um pouco mais abundante, digamos assim. No entanto,
A própria Bíblia nos mostra, em várias passagens, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente, que eu preciso aprender a viver com o que eu tenho. E tudo que eu não tenho e o que eu quero, o que eu acho que seria importante para a minha vida, pode entrar nas minhas prioridades. Porque quando eu priorizo isso, passa a ser algo que vai fazer a diferença na minha vida. E acaba que não sendo consumo, mas sim aquilo se torna um valor. Mas eu preciso primeiro aprender a viver com aquilo que eu quero, mas eu não tenho. E entender que aquilo no momento não é a prioridade, não é necessariamente um item primordial para que eu tenha uma vida simples. Mas eu não sei fazer tudo isso. Eu não tenho capacidade de lidar com todas essas coisas, de fazer tudo ao mesmo tempo. O Gorin ensina muito pra gente, fala muito com a gente, falou, né, no curso de Apocalipse sobre baby steps. A gente faz um passo de cada vez, 1% todo dia. E quando eu trago esses elementos para minha vida, eu adquiro sabedoria. Eu não vou ter uma vida fácil, eu não vou conseguir tudo que eu quero, muito provavelmente, mas as experiências que nós vamos vivenciando vão trazendo sabedoria para que a gente possa entrar nesse ciclo de prioridades, felicidade, desapego, sabedoria. E isso é um ciclo que se renova. E isso é muito importante a gente entender, porque a gente pode obter uma vida simples, e a vida simples não tem nada a ver com não ter problema, e sim como eu lido com esse problema, como que eu lido, qual é o jeito que eu tô cuidando da minha vida, qual é o jeito que eu tô cuidando das coisas que estão ao meu redor, da minha família, das pessoas que eu amo, das coisas que eu tenho, como que eu tô fazendo isso? Isso tá me trazendo plenitude, eu estou conseguindo ter uma vida simples com o que eu tenho e com o que eu posso fazer hoje? Isso, quando a gente para refletir, também é um item que nos traz sabedoria, apesar do desconhecimento. E essa semana eu recebi essa imagem, esse gráfico do Cláudio, onde ele diz que a vida é simples. É difícil a gente falar que a vida é simples, gente, mas realmente é. A vida é simples e esse gráfico diz o seguinte: você tem um problema? Se sim, você pode resolver você pode fazer alguma coisa para resolver esse problema? Não. Se você não pode, não se preocupe com isso. Você pode resolver esse problema? Sim. Então, faça ação e pare de se preocupar com isso. Você tem um problema? Não. Então não se preocupe com isso. Então, de qualquer forma, a gente tem motivos para não se preocupar com os problemas, desde que a gente lide com os problemas com sabedoria, com prioridade, sabendo eleger o que é importante para a nossa vida. E isso traz simplicidade no nosso modo de viver. E, mais uma vez, isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com o carro que você tem, não tem a ver com a quantidade de problemas que você tem, mas tem a ver como você gerencia tudo isso na sua vida. Quando eu era pequeno, quando o Cláudio me mandou essa mensagem, eu tive uma reflexão breve a respeito disso e eu pensei, cara, a vida realmente é simples olhando esse gráfico e pensando um pouco a respeito dele. Mas como o ser humano, ele é muito capaz de inventar e criar problema para a vida. Se tiver tudo bem, a gente dá um jeito de arrumar um problema. E quando eu era pequeno, eu estava lembrando disso. Eu tenho um irmão, mas ele é 7 anos mais novo que eu. E às vezes estava tudo bem, a gente estava cada um no seu canto, fazendo alguma coisa, minha mãe também na dela, fazendo alguma coisa, e tudo em paz. Um dos dois resolvia levantar e ir lá perturbar o que estava quieto. E o que acontecia? Briga, choradeira, minha mãe ficava maluca, vinha, fazia o que tinha que fazer com a gente, e aí estava instalado o caos durante o dia. A gente não tinha nenhum problema, a gente não tinha nenhuma preocupação, mas a gente procurou alguma coisa para ocupar a cabeça, mas em forma de problema. Então, uma coisa que eu queria deixar aqui: não crie um problema que você não precisa ter. Isso é uma coisa primordial para a gente ter uma vida simples, para a gente conseguir ter paz de espírito. Não criar problemas que a gente não precisa ter. É fácil isso? Não é. Não é. Porque é uma coisa natural da gente procurar alguma coisa que faça a gente estar em atividade. Seja isso prazeroso para a gente ou não, a gente vai procurar. Mas tenha isso em mente. Eu preciso fazer isso?
Isso está dentro das minhas prioridades? Isso vai fazer com que eu tenha um dia mais feliz? Isso vai fazer com que eu consuma mais ou que eu me desapegue de alguma coisa? No final dessa atividade que eu quero fazer, eu vou ter um pouco mais de sabedoria? Eu vou conseguir refletir em cima disso? Se nenhuma dessas perguntas forem de resposta positiva, ou se pelo menos uma delas não for, não crie um problema que você não precisa ter. E o que a Bíblia diz pra gente sobre simplicidade? Nós estamos falando aqui sobre histórias de Natal, e no começo a gente falou sobre o sentido do Natal, que é a vinda de Jesus, que é o nascimento de Jesus. E não é simplesmente o nascimento de Jesus. A gente vê muitas coisas por trás disso. Jesus, ele vem sendo anunciado desde o livro de Gênesis, como a consolação de Israel, como a raiz de Davi, como o leão de Judá. Jesus vem como um guerreiro, como um vingador, como alguém que vai livrar a gente de toda os problemas, que vai salvar o povo. E aí Jesus vem e nasce numa manjedoura, numa família que é, de certa forma, humilde, simples. E como que funciona isso? Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornou-se semelhante aos homens. Essa é uma mensagem que o livro de Filipenses traz para nós. Jesus não nasceu numa família de nobreza. Jesus não veio aqui e se tornou Salvador, ele nasceu Salvador. Jesus era uma pessoa simples de coração. Jesus fazia refeições com pessoas que eram mal vistas pelos mestres da lei. Jesus sentava à mesa com publicanos, com cobradores de impostos, que eram muito mal vistos pelas pessoas naquela época. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. É o que o Paulo diz para nós na carta aos Romanos, capítulo 12. Jesus estava em meio a pessoas marginalizadas pela sociedade, ele estava em meio a viúvas, ele estava em meio a órfãos, ele estava em meio a doentes, leprosos, que eram considerados a classe mais baixa da sociedade naquela época. Ele estava em meio a prostitutas, ele estava em meio a pessoas de má índole. E, ao mesmo tempo, ele se dedicava a essas pessoas. Ele era simples, ele curava essas pessoas, ele conversava com essas pessoas e ele aconselhava e atendia a todas essas pessoas. Ele sendo Deus, ele sendo rei, ele estava no meio dessas pessoas. Jesus trabalhava ele tinha um coração simples e humilde. E hoje nós vamos falar da carta de Lucas, capítulo 2, dos versículos 8 a 20, que é quando os anjos aparecem para os pastores e anunciam que Jesus nasceu. E os anjos dão a direção, não dão a direção, mas os anjos comunicam isso aos pastores e encorajam os pastores a irem visitar Jesus nascido. Vamos ler juntos. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhe servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém.
e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê, deitado numa manjedoura. Depois de verem, contaram para todos os que lhe haviam sido dito. Depois de o verem, contaram para todos o que lhes havia sido dito, e a respeito daquele menino. E todos os que viram, e todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram maravilhados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e refletia sobre elas em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhe fora dito. Nós estamos falando aqui sobre o nascimento do leão de Judá, da raiz de Davi, o Salvador que veio para livrar de todo o pecado, que veio combater o mal. O Messias que está sendo anunciado desde o livro de Gênesis. E as primeiras pessoas que testemunharam o nascimento do Cristo foram pastores. Pastores, naquela época, eles estavam praticamente todo o tempo em um descampado aberto, olhando os seus rebanhos, geralmente à noite, enquanto seus rebanhos pastavam. Eles eram pessoas simples. Normalmente eles estavam acampados em uma região e pastoreando o seu rebanho. Eles não eram mestres da lei, eles não eram pessoas muito instruídas, eles eram pessoas simples. Será que os pastores seriam a melhor escolha para presenciar esse evento, para serem as primeiras testemunhas do Cristo nascido, do Cristo vivo? E eu queria dizer que Jesus é a esperança para os corações simples. Os pastores, assim como Simeão, que o Jackson comentou na última palestra, eles também estavam esperando que viesse a consolação de Israel. Eles conheciam a profecia. E pela atividade que eles exerciam, pelo local onde eles estavam, os pastores tinham uma vida muito propícia a serem pessoas, vamos dizer, sábias. Eles estavam num ambiente que, de certa forma, tinha paz, eles estavam em paz, eles estavam num ambiente quieto. As conversas que a gente imagina que eles tinham na madrugada, num lugar onde não tinha casa, não tinha cidade, só estavam eles olhando os animais, eles deviam ter conversas muito profundas, eles deviam meditar sobre o que eles falavam, em função de eliminar o tédio daquele lugar. Então eles tinham um relacionamento muito profundo um com o outro e consigo mesmo, pelo que se acredita. Eles tinham uma vista espetacular do céu de Belém, porque eles estavam em campo aberto, eles estavam num lugar onde eles tinham a visão praticamente de toda a cidade, do céu de toda a cidade. E todas essas coisas que os pastores vivenciavam durante a atividade normal do dia a dia deles tornaram eles aptos a desenvolverem a estarem prontos, a estarem adequados a receberem a mensagem que o anjo traria para eles. Então, de novo, a pergunta: será que os pastores seriam a melhor opção para para testemunhar a vinda do Cristo nascido? Sim. Sim, porque eles foram escolhidos por Deus e não à toa. Eles estavam prontos, eles se encaixavam perfeitamente naquilo. E os versículos de 9 a 12 mostram pra gente que eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de esplendor. Geralmente quando o anjo vem para as pessoas, meu amigo, a galera fica desesperada, cercou de esplendor. Imagina, você tá no meio de um descampado escuro, no meio da madrugada, de repente tudo se ilumina, você tem a visão de um anjo. E o cara é simples, ele não estava esperando por aquilo e tiveram um grande temor. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura.
Olha nesses highlights, nesses destaques que estão feitos aqui no texto, eles foram cercados pelo resplendor durante a visão e tiveram um grande temor. Foi anunciado para eles que o Salvador havia nascido. Só que o Salvador seria um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Agora você imagina o pastor, ele está fazendo o trabalho dele, na simplicidade do trabalho dele, e de repente alguém fala para ele, o Salvador veio e ele é um bebê meio pobrezinho, não tem onde ficar, e você vai achar ele numa manjedoura, tá bom? Para uma pessoa que não estivesse no estado mental de preparação que esses pastores estiveram, talvez essa mensagem entregue pelo anjo possa não ter feito sentido, poderia não fazer tanto sentido como fez para esses homens, justamente pela simplicidade de vida que eles têm. Quando nós conhecemos, confiamos e entregamos o nosso coração a Deus, o resplendor da sua glória nos sustenta diante de situações que podem nos abalar, que podem nos assustar, que podem nos causar estranheza. O resplendor de Deus, da sua glória, vai nos sustentar, vai nos preparar para receber a mensagem, seja ela qual seja, abalando o nosso coração de uma forma boa, como foi para os pastores, ou de uma forma não tão agradável. Mas o resplendor e a glória de Deus nos sustenta quando nós cultivamos um coração simples, porque Jesus é a esperança para os corações simples. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu. O Senhor nos deu a conhecer. Os pastores estavam lá no meio do pasto de madrugada, no campo, afastados da cidade. Aparece um anjo e fala: Olha, nasceu Jesus, ele está aqui, beleza? Demos a mensagem, agora é com vocês. Qual a resposta desses homens? Vamos a Belém. Eles não falam, olha, não sei se a gente deve sair daqui, vai deixar as ovelhas sozinha, ou vai só um e os outros ficam aqui, ou amanhã a gente vai, quando amanhecer a gente prende as ovelhas. Não, a resposta dele foi, vamos a Belém. E as ovelhas? Não interessa, não posso entrar na cidade com as ovelhas, não posso deixar as ovelhas aqui, não interessa, essa não foi a mensagem é aonde está o menino nascido, aonde está o Deus que se encarnou homem. Nós vamos a Belém, o Senhor nos deu a conhecer. E eles correram para lá, eles não esperaram até amanhecer, eles não foram de uma maneira qualquer, eles correram para lá. Em algumas traduções da Bíblia, a gente vê umas palavras que trazem muito mais imediatismo nesse correram para lá. Então, foi a primeira ação que eles tomaram após receberem a mensagem. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes havia sido dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram os pastores o que os pastores diziam ficaram maravilhados. Não foi só eles correrem para ver Jesus. Eles não foram simplesmente para lá. Eles acreditaram, foram ver, eles não foram checar, eles foram ver o que o Senhor os deu a conhecer. Eles já sabiam e eles criam no coração deles que aquilo tinha acontecido. E eles compartilharam essa visão com todos. Eu imagino que tinha mais gente lá depois que eles chegaram. Eles foram os primeiros, mas o texto diz que depois de ver, eles contaram a todos e todos ficaram maravilhados. É o que o versículo de 15 a 18 nos fala. Eles não se preocuparam com as ovelhas ou com qualquer outra coisa. Eles foram apressadamente ver o que lhes havia sido revelado. Não contado, não... enfim, foi revelado. Na mente deles aquilo tinha acontecido, aquilo era um fato. E eles simplesmente foram lá e viram. Eles creram, agiram e eles presenciaram, foram honrados com a visão, com estar presente diante do Cristo nascido. E por que eles fizeram isso? Porque os pastores, como nós falamos no primeiro ponto,
Eles são pessoas com coração simples. Eles são pessoas que criam na profecia, apesar de serem pessoas simples. E a fé do coração simples deles trouxe esse estado de mente onde eles tinham certeza do que estava sendo dito para eles, aquilo era verdade. E quando nós aceitamos o chamado do Senhor, nós somos presenteados com a honra de participar da construção da história que ele escreveu através do testemunho fiel da igreja. Quando eu fui chamado para falar nesse encontro, eu estou bem suado aqui até agora, eu confesso que eu não queria fazer, porque é uma responsabilidade muito grande. As pessoas que estão falando no Galpão têm uma bagagem muito grande, muito sólida. Vocês veem aí o Jackson, o Cláudio, o Heraldo, eles têm muita propriedade na fala. Mas, de alguma forma, eu fui convencido a aceitar no meu coração. E estudando, conhecendo um pouco mais a respeito do livro de Lucas, eu me senti honrado por Deus, por estar participando de alguma forma dessa história e por poder estar compartilhando desse aprendizado aqui com vocês. Então, a fé no coração simples. Precisamos ter um coração simples, precisamos praticar a nossa fé com um coração simples. E a alegria do coração simples. No versículo 20, o último versículo dessa passagem dos pastores, os pastores voltaram no caminho deles, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Eles não só viram, foi revelado a eles o fato do menino Jesus ter nascido, eles foram e viram isso. Primeiro eles receberam o anúncio, receberam a mensagem, depois eles foram e viram. E olha a alegria desses homens depois do que aconteceu, depois de ter ouvido e visto a palavra de Deus, o anúncio, a revelação que Deus deu para eles. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. A transformação que vem pela alegria de testemunhar o que Deus está fazendo na história, como o Jackson falou, né, na última mensagem, se nós pudéssemos ver na nossa frente, por exemplo, a vacina ou o tratamento de uma doença como a Covid-19, qual seria a nossa reação diante disso? Nós teríamos certeza, se nós tivéssemos certeza que a gente está vendo o tratamento para quem está doente ou a vacina para que a gente esteja imune a essa doença, imagina a alegria no nosso coração de ter a certeza de que isso está acontecendo, de que a gente não precisa mais se preocupar com essa doença que tem assolado tantas famílias, que tem trazido tristeza ao nosso coração. A alegria que isso traria para o nosso coração, o alívio em saber que existe algo que a gente pode confiar, que vai trazer cura para todas as pessoas. Foi o que os pastores presenciaram naquele momento. Mas não era só assim, entre muitas aspas, porque a gente sabe que é um assunto muito delicado. Não era só a pandemia, mas era a salvação da humanidade. E eles voltaram glorificando e louvando a Deus por aquilo que eles tinham escutado, por aquilo que eles tinham presenciado. E isso trouxe alegria para o coração daqueles homens. Divulgar e compartilhar a palavra pode transformar a vida das pessoas através da nossa própria vida, pelo testemunho do que Deus fez por nós. E aqui a gente já caminha para o encerramento e eu queria compartilhar esses 3 pontos com vocês. Um coração simples é um coração cheio de esperança na mensagem de Deus, é um coração que escuta a mensagem e vai ver. Não porque quer confirmar, mas porque acredita que aquilo é um fato que Deus colocou para nós. Um coração simples, ele é cheio de fé no testemunho da igreja fiel. É um coração que acredita na promessa que Deus trouxe para nós. Apesar de Jesus ter vindo simples, ter vindo numa família que, na imagem que foi criada, não fazia jus ao que seria o Salvador. Leão de Judá é um menino que nasceu numa manjedoura e foi enrolado em panos porque ele não foi aceito nos lugares que ele poderia ter um nascimento mais adequado. Ele poderia ter vindo numa família mais abastada e não veio.
Ele veio de forma simples, mas mesmo assim nós cremos no Cristo que veio para nos dar a salvação pelo testemunho das pessoas fiéis, como esses pastores, como Lucas relata no livro. Um coração simples, ele é cheio de alegria para dar louvor e dar glória ao Criador. Quando nós percebemos a simplicidade das coisas que acontecem, ou no caso dos pastores, que isso não é nada simples, isso é o esplendor da glória de Deus, um coração simples, ele se alegra, e quando ele se alegra, ele dá glórias e louvor ao Criador, porque isso é o que basta para fazer que o coração simples se encha de plenitude, se encha de alegria. Nós não precisamos de posição social, de bens ou poder para sermos semelhantes a Jesus. Jesus era simples e humilde de coração, e para sermos imitadores de Cristo, devemos cultivar a simplicidade e a verdade em nossos corações. Nada do que temos pode nos redimir. Somente no que cremos podemos ter salvação, que é Cristo, o Senhor. Quando nos esvaziamos, nos enchemos do Espírito Santo e valorizamos o que realmente importa. Que possamos ser simples como Jesus e, através do testemunho de Cristo, muitos possam ser alcançados pelo Senhor. E em Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 7, é dito: seja a atitude de vocês a mesma que a atitude de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ó noite santa de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que o Cristo a terra apareceu. As almas gozam nova esperança em clara aurora, nova luz ergueu. Povos ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, a noite divina em Belém. Jesus nasceu. As almas gozam noite eis, Jesus nasceu. Com um pouco mais de qualidade, e isso me daria um pouco mais de tranquilidade, isso me daria um pouco mais de simplicidade na minha vida. Eu poderia viver de uma forma um pouco mais abundante, digamos assim. No entanto, a própria Bíblia nos mostra, em várias passagens, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente, que eu preciso aprender a viver com o que eu tenho. Guiados por uma estrela de luz, o grande rei nascido pobremente, eterno amigo, vai se revelar. Nossa
vosso Rei, vinde adorar. Eis o vosso Rei, oh, vinde adorar. Senhoras e senhores, o Pablo, durante a mensagem, disse que ele não queria fazer e ele foi convencido a fazer essa mensagem. E mais uma vez é uma prova que Deus sabe de todas as coisas. Ao convencê-lo, ele trouxe uma mensagem magnífica para a gente. Foi uma mensagem fantástica aos nossos corações e eu achei formidável, Pablo, formidável. E eu acho realmente que você está muito enrolado, que você ainda vai fazer isso muitas vezes, porque Cláudio Martins estava no público. Então eu tenho quase certeza que você vai fazer isso mais algumas vezes durante sua vida, viu? Foi muito bom, foi excelente, foi bom demais mesmo. Gostaria até que o pessoal comentasse aqui, desse o feedback para o Pablo enquanto eu estou falando, porque realmente é importante para quem começa, eu sei como é o desafio, e toda vez parece um novo começo, porque a mensagem nunca é a mesma. Mas eu tenho certeza que Deus fez grandes maravilhas, não só no meu coração, mas no coração de muitos aqui que nos ouviram, e daqueles também que nos ouvirão aí a gravação desse vídeo, né? Fantástico, fantástico. Então, se você não sabia o que mandar de mensagem de WhatsApp para as pessoas, aquele cartãozinho com o Feliz Natal, eu acho que agora você tem um ótimo cartão de Natal para enviar para seus amigos e familiares, enviando o link desse vídeo que fica gravado assim que a gente finaliza ele aqui, já fica gravado, já gera o link, você pode compartilhar com as pessoas. Isso é muito importante, viu, pessoal? Então, ó, essa mensagem aí é um excelente cartão de Natal para você entregar para as pessoas, a simplicidade, uma mensagem também que foi muito simples, muito fácil de entender, muito boa de ouvir, sem nada rebuscado. Eu achei fantástico, sensacional, sensacional, sensacional. Muito bem, muito bem. Pessoal, eu tenho mais um recado aqui para dar. Ó, tem os comentários aqui antes, ó. Vamos lá. O Cláudio Martins comentou aqui, ó. Pablo Barbudo, ficou aí já logo no começo, logo no começo. Adriana Camargo mandou boa noite, saudade de tudo, saudade também, Adriana. Deus abençoe, viu? Aqui, ó. Eu comentei, né, que vai fazer isso mais vezes. Ele comentou, ele pode contar com isso. E deu risada aqui. Aqui tem, mandou um sinalzinho, a Adriana mandou um sinalzinho aqui. A Laide Pedro, a simplicidade da mensagem, mas a grandeza da palavra pregada. Deus abençoe, Pablo. Suza mandou coraçõezinhos, mas isso aqui é nepotismo, pessoal. Para quem está visitando, é nepotismo, que eles são casados. Vamos lá. Cláudia mandou aqui, Pablo, parabéns, que o Senhor continue te usando. Fantástico. Aqui, ó, Cláudio Martins, a mensagem foi maravilhosa e inspiradora. Deus falou ao meu coração, que Deus nos use na simplicidade. Amém, amém mesmo. Que mensagem magnífica aos nossos corações aí. Pessoal, tenho um último recado para passar a vocês aqui. Um último recado para passar para vocês, que é muito importante, que é o recado sobre as nossas contribuições aí. Eu agradeço demais aquelas pessoas que são ponta firmes aí, que estiveram com a gente durante toda essa pandemia. Eu tenho certeza que estarão com a gente também a partir do dia 10, que voltaremos presencialmente, tomando todos os cuidados. Isso vai ser bem frisado por nós, tá bom, pessoal? Todos os cuidados mesmo, que a gente tem muita preocupação com a vida de todos que pisam lá dentro, né? Por isso que a gente postergou o máximo possível para ter os encontros presenciais, preocupados também com a saúde de vocês, tá bom, pessoal? Isso é muito importante eu frisar. E aqueles que contribuem com a gente, muito obrigado, sei que continuarão com a gente. E aqueles que quiserem contribuir, fazer a sua oferta, aqui estão os dados bancários, aqui embaixo, aqui, agência, conta. E dia 27 também nós temos mais uma surpresa para você. Mas você acha que eu vou contar? Claro que não, porque eu quero que você esteja aqui com a gente no dia 27 também.
O pessoal já me deu a dica, Jackson, não mexe muito as mãos porque fica meio estranho no vídeo. É que quando a mensagem é muito inspiradora, eu não consigo ficar sem mexer as mãos, mas eu vou tentar não mexer muito as mãos aqui na minha fala. Mas é muito importante que você esteja com a gente aqui na mensagem do mês que vem, sobreviver. E no dia 27 também é muito importante que você esteja com a gente. Aí temos uma mensagem, uma surpresa muito bacana para vocês. Eu li todos os comentários aqui. Não tivemos mais nenhum pedido de oração, mas faremos a oração final aqui. Mas eu gostaria de convidar o Pablo aí para, se ele tiver algum comentário de surpresa aqui, convidar para falar com o pessoal. Pablo, seu microfone está aberto para fazer comentários que você queira fazer aí. Não me coloca online assim, não, que às vezes eu tô com o dedo no Aqui nariz, é, assim, complica, né? quem sabe faz ao vivo. Muito bom estar aqui com vocês, gente, compartilhando um pouco da mensagem, do pouquinho que a gente aprende estudando. Isso tem inspirado muito meu coração. Estou fadado a estar aqui mais uma vez pelo comentário do Cláudio. Aparentemente Mais não algumas terei vezes, acredito eu. Não, Natal que vem eu vou me preparando e a gente tá junto aí. Natal, Ano Novo, Dia de Reis, Páscoa. Vamos orar então, pessoal? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa mensagem inspiradora aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida do Pablo, ó Deus, abençoe a família dele também. Ó Deus, que o Senhor, no lugar das preocupações que ele tem, que o Senhor coloque a simplicidade que ele mesmo trouxe aos nossos corações também. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, abençoe a cada vida aqui. Ó Deus, abençoe aqueles que nos assistirão também. Essa gravação, ó Deus, que essa mensagem seja tão impactante quanto foi hoje, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus, que o Senhor nos dê um Natal em paz, um Natal em família, obviamente que de forma reduzida, ó Deus, mas que não falte o verdadeiro sentido dessa data, ó Deus, que é o nascimento de Jesus Cristo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, que o Senhor traga realmente muita alegria no coração de todas as pessoas que sofreram tanto durante esse ano, Deus. Um ano tão difícil, um ano com tanta luta, ó Deus, que o Senhor tire toda a preocupação, ó Deus, e coloque simplicidade nos nossos corações, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado, Deus, o Senhor não tem nos desamparado em nenhum momento, Deus. Obrigado em nome de Jesus, ó Pai, que eu peço e agradeço. Amém. Tchau, gente. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Que seja aí um ótimo Natal, que vocês participem com as suas famílias, mas que vocês se lembrem, não esqueçam em nenhum momento do verdadeiro sentido do Natal. Pablo, mais uma vez, muito obrigado, viu? E Deus te abençoe grandemente. E até a próxima, pessoal. Boa noite a todos, obrigado, Jackson. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos vocês. Que a gente esteja junto aí na próxima mensagem. Um abração, Amém. gente.